2 horas e 15. Então, irmãos, é, eu queria aqui fazer mais esse estudo para os irmãos, esse vídeo aqui, né? Para dar um entendimento melhor para os irmãos sobre a questão da guerra de Gog, né? Aí, né? E essa guerra aqui que está lá, por exemplo, né? Em uma passagem também, né? Também em uma passagem de Ezequiel, capítulo 30, né? Ali fala da queda militar americana, né? Por um líder babilônico. Aí eu quero que os irmãos entendam quem é esse líder babilônico, entendeu? Né? O seu real contexto, vamos dizer assim, né? Muitos acharam aí, muitos irmãos pensaram que o líder, que esse rei da Babilônia, né? Esse seria o Joe Biden, né? Lá o ex-presidente americano, né? Mas não era ele, entendeu? Não era ele. Por isso que ele perdeu lá e o Trump voltou, porque não era ele, entendeu? Agora os irmãos vão entender quem era esse rei da Babilônia, quem é esse rei da Babilônia que vai derrubar as tropas americanas lá no Oriente Médio, entendeu? Então bora lá, sem perder tempo. Acompanha aí, irmãos, comigo. Ezequiel, capítulo 30, versículo de número 9. Diz o seguinte, ó. Aliás, versículo de número 8, né? Diz o seguinte. E eles saberão que eu sou Yahweh, quando tiver ateado fogo no Egito. Né? Os irmãos sabem quem é o Egito, né? Os irmãos sabem aí. E quando todos os seus ajudadores forem destruídos, né? Aqui falando aqui de ajudadores, né? Nações, quem é as nações que está ali com os Estados Unidos, né? Quem é que lidera ali o bloco da OTAN ali, né? Que financia a OTAN com arma, quem é ali? Os Estados Unidos, né? O bloco da OTAN ali, né? Os seus o quê? Ajudadores, né? Dos Estados Unidos, né? Os seus parceiros, entendeu? Da OTAN, entendeu? Aí fala aqui, e eles saberão que eu sou Yahweh, quando tiver ateado fogo no Egito, e quando todos os seus ajudadores, né? As linhas da OTAN ali, os países da OTAN, né? Vou tiver ajudado, né? Quando Yahweh vai destruir muitas nações, né? Entendeu? Europeias e principalmente a tropa americana, né? Aí vai, verso 9. Naquele dia, mensageiros sairão de mim em navios, né? Tá. Vamos ler do 10, irmãos. Aqui é o 30:10, é melhor. Tem mais com detalhe aqui, ó. Assim diz Yahweh dos exércitos. Eu também farei com que a multidão, né, as tropas do Egito, né? O Egito, né, Estados Unidos da América, primeira nação. Eu também farei com que a multidão do Egito cesse pela mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Pronto. Agora a gente está no ponto aqui. Quem é esse Nabucodonosor aqui? Quem é esse Babilônia que vai derrubar as bases americanas lá no Iraque, né? lá no Oriente Médio? Quem é esse líder babilônico que vai derrubar, fazer isso? Mas para os irmãos, quem é ele? Entendeu? Muitos irmãos aí achou que era Joe Biden, né? Não era Joe Biden. É tanto lá que ele perdeu a eleição pro Trump e o Trump voltou. Então quem é esse Babilônia aqui que derruba as tropas americanas? Quem é ele? O Trump ele não é um esquerdista, né? Ele não é esquerdista, então não está sendo um babilônico, vamos dizer assim, né? Então quem é esse babilônico aqui que derruba a base americana? Quem é esse? Vou mostrar para você quem é ele. Entendeu? Vamos lá para Daniel 4. Daniel 4, verso 1 ao 17. Diz o seguinte. Daniel 4, verso 11 ao 17. Vai dizer, né? Diz o seguinte, ó. Acompanha aí. A árvore, né, Nabucodonosor tinha um sonho, não foi? Ele teve um sonho de uma grande árvore. Não foi? Nabucodonosor, segundo o sonho dele, que ele sonhou com uma grande árvore. Não foi? Essa árvore foi cortada, né? Foi podada. Agora vocês vão entender quem é o rei da Babilônia que está lá em Ezequiel, que derruba as bases americanas, né? Aqui, ó. Daniel 4, 11 em diante. A árvore cresceu e ficou muito, muito forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até nos confins da terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos, né? De grande abundância. Os animais do campo tinham sombra sobre ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos.
e toda a carne alimentava-se dela, da árvore, né? E vi nas visões da minha cabeça, sobre a minha cama, né? E eis que um vigia. Quem é esse vigia aqui? Quem é esse vigia? Grifa aqui, eis que um vigia, né? Um vigia, grifa a palavra vigia, vamos entender quem é esse vigia aqui, que derruba, né, a árvore grande aqui, ó. Eis que um vigia, um santo descerá do céu, né? E ele clamou alto e disse: ponde a árvore abaixo. Vou mostrar lá para os irmãos quem é esse vigia aqui, né? Para poder passar logo quem é esse vigia. Esse vigia que derruba a árvore grande, né? É Salmos 121. Salmo 121. Vamos entender logo quem é esse vigia aqui. Salmo 121, verso 1 ao 7. É o seguinte: levantei os meus olhos para os montes, né? Para os montes, que montes? Montes de Israel, né? Para os montes de Israel, porque a Rússia vai vir contra quem? Vai vir contra os montes, vai vir nos montes de Israel, não vai? E ali cairás, no monte de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas. A Rússia vai vir contra Israel. Aqui, ó. Levantei os meus olhos para os montes de Israel. Tá vendo aqui? É Israel clamando, né? De onde vem o meu socorro, né? Meu socorro vem do Ial. Tá vendo aqui? Fez os céus e a terra. O vigia aqui, ó. O vigília, né? Que fez os céus e a terra. Não permitirás que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda, aquele que te vigia, o vigília é o guarda. Quem é o guarda de Israel? Né? Que não dorme. O guarda de Israel não dorme. Quem é o guarda? É Iaush. É o santo de Ial, né? Quem é o santo de Ial? É Iaush. Entendeu? Quem é o vigia de Israel aqui agora? Quem é o santo que derruba a árvore? Né? A árvore grande, né? Vai vir contra Israel e Iaush vai vir um vigia, vai cortar a árvore, vai derrubar a árvore. Entendeu? Né? Vai ter intervenção divina, né? A favor de Israel. Entendeu? Entendeu? Vamos entender quem é o vigia, né? Quem é o guarda. Entendeu? Aqui, ó. Vamos voltar lá para Daniel 4, verso 13. Ó, eu vi as minhas visões da noite, da minha cabeça, sobre a minha cama. E eis que um vigia. Quem é o vigia? Está lá em Atos. É o santo de Israel. Quem é o santo de Israel? É Iaush. Eis que um vigia, um santo, desceu do céu. Tá vendo? E ele clamou alto e disse: pondo a árvore abaixo. Você corta a árvore, destrói a árvore. Tá vendo aqui? Os irmãos vão ver quem é essa árvore e quem é aquele líder de Babilônia que lá que derruba a base americana. Entendeu? Essa árvore aqui, ó, grande, que o vigia corta, né? Derruba ela. Né? Põe a árvore abaixo e cortai-o. E os seus ramos sacudir as folhas e espalhar o seu fruto. Entendeu? Beleza. Ah, e quem é essa árvore aqui agora? Vamos falar assim, quem é essa árvore, essa grande árvore aqui? Quem é essa grande árvore aqui? Que foi derrubada, que o anjo, que o santo de Israel cortou ela. Quem é essa grande árvore? Aqui, ó. Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11, verso 2. Aqui, ó. É o seguinte: geme, ó cipreste, pois o cedro caiu, né? Caiu, porque os poderosos são destruídos, né? Os mais excelentes são destruídos, né? A Rússia derruba a tropa americana, o rei da Babilônia derruba a tropa americana, né? E depois Ial derruba quem? A Rússia. Primeiro Ial usa a Rússia para derrubar a tropa americana. Depois o próprio Eterno, o próprio Ial derruba a Rússia. Entendeu? Porque os poderosos aqui, os mais excelentes da terra são derrubados. Por quê, irmão? Porque para o rei do. Para o Império de Machia, né, ser a potência mundial, né, para o Machia ser ter a liderança mundial, as potências de ponta tem que cair. E quem são as potências de ponta? Estados Unidos e Rússia. Entendeu? São as duas potências de ponta, né? As maiores potências militares do mundo é Estados Unidos e Rússia. Então, para o Império da Besta, né, para a Europa se tornar líder do mundo, né? Tomar a liderança do mundo, as potências de ponta tem que cair. Quem é? Estados Unidos e Rússia. Aí já vai ficar só quem? Vai ficar só a Europa como potência e a China. Entendeu? Os irmãos vão ver que a China vai ficar até o final. Entendeu? Porque a Europa vai fazer uma aliança com a China depois da queda militar americana e russa. Aí a Europa vai fazer uma aliança com a China. Por quê? Porque o sistema da besta, do antimachia europeu, vai ser o sistema comunista chinês. Entendeu? Que é o dragão vermelho, né? Dragão vermelho, porque a Eurochina, a nova ordem mundial, a Eurochina, vai ter uma fusão da Europa com a China. A China fica até o final. Ela não cai. Entendeu? Por isso que os seus irmãos, não sei se os irmãos percebeu aí, por isso que o governo brasileiro aí, né? O governo brasileiro, né? Ele cortou os laços com os Estados Unidos, né? Com o Trump e firmou laços com quem? Com a China. Porque o sistema da besta vai ser chinês. Entendeu? O líder europeu lá, né? O líder europeu
vai fazer uma aliança com a China e vai colocar o sistema chinês no mundo inteiro, porque o sistema da besta vai ser o sistema comunista chinês. Entendeu? Olha aqui, ó. Aqui tem a árvore aqui que é derrubada. Aqui, ó. Geme, ó príncipe. Né? Zacarias 11, verso 2. Geme, ó cipreste, pois o cedro caiu. Porque os poderosos, né, os mais excelentes, né, as potências de ponta, Estados Unidos e Rússia, são destruídos. Tá vendo? Geme, ó Corvalho de Bazã, pois a floresta densa, né, a floresta forte é derrubada. A floresta forte. Quem é a floresta forte? Os irmãos sabem, tá lá em Zacarias. Isaías, né? Isaías não. É Jeremias 5, verso 6, né? Porque um leão na floresta os feriu. Um leão, quem é o leão na floresta? É a Rússia. A gente tá falando aqui que essa floresta aqui, ó, a floresta densa é destruída. Né? O bosque forte é derribado, é cortado. A árvore grande. Então o que é a árvore grande de Daniel 4? É a Rússia. Entendeu? Por quê? Porque as patentes de ponta elas terão que cair. Para poder o reino da besta, o caminho que é aberto para o antimachia europeu, as potências de ponta terão que cair. Quem é a potência de ponta? Estados Unidos e Rússia. Os mais poderosos os mais excelentes são derrubados. Entendeu? Aí o caminho fica aberto para a besta da Europa, né? Entendeu? Beleza. Então os irmãos já sabem quem é já sabe quem é essa árvore grande aqui. Beleza. Vamos voltar lá para Ezequiel. Né? Ezequiel 29. Aliás, aqui é o 30, né? Aqui é o 30, né? Agora vamos mostrar para os irmãos quem é aquele líder, né? Já ficou claro quem é, né? Agora vamos mostrar para os irmãos quem é o líder babilônico que derruba a base americana. Já ficou claro quem é já. Porque a árvore grande lá foi quem que derrubou a árvore grande? Foi Yaus. Quem é aquela árvore grande ali que foi derrubada? Era a Rússia. Então esse líder babilônico aqui ele é um líder russo. Mas tem que comprovar que é o líder russo, que é esse rei da Babilônia aqui? Tem. Porque, irmão, nesse momento, atenção, irmão. Nesse momento, quem está sendo o rei da Babilônia, nesse momento, é o líder russo, né? Ele que nesse momento está sendo o rei da Babilônia. Por quê? Porque é ele que financia a Europa, né? A Europa é a Babilônia. A Europa com gás, com petróleo. Por isso que lá em Daniel 11, verso 40, a Rússia é chamada aqui de rei do norte, rei da Babilônia. Por que é chamado de rei do norte? Porque ele é ele que financia a Europa com gás e petróleo. Entendeu? Por isso que o Irã também é chamado de rei do sul. Por que o Irã é chamado de rei do sul? Né? Porque ele que financia, né, o terror ali, né, no sul de Israel. Ele que financia o terrorismo com armas, né, suplementos. É chamado de rei do sul. Ele tem domínio sobre esses países do sul de Israel. Entendeu? Esses países xiitas. Por isso que a Rússia também é chamada de rei da Babilônia. O rei do norte, porque é ele que financia a Babilônia, a Europa com gás. Então esse rei da Babilônia aqui, que derruba a base americana no Iraque, quem é o líder russo. Entendeu? Nesse momento, é ele que está sendo o rei da Babilônia. Nesse momento. Entendeu? Para quando ele sair do caminho, né? Para quando ele sair do caminho, agora quem vai ser o rei da Babilônia agora? Vai ser quem? Vai ser a França. Porque a França, né? A França, ela é o segundo país, né? É a segunda potência da Europa, né? Potência da Europa é a França, a segunda potência. Entendeu? Então quando a Rússia sai do caminho, sai do caminho, né? Ser derrubada militarmente, quem vai ser a potência da Europa agora? Quem vai ser o rei da Babilônia? Vai ser a França, né? Vai ser o líder lá, né? O líder francês, né? Entendeu? Ele vai ser a potência, depois que a Rússia sair do caminho dele. Entendeu? Então nesse momento, quem tá sendo o rei da Babilônia é o líder russo, nesse momento. Entendeu? É ele que vai vir derrubar as bases americanas. Tá entendendo, irmãos? Falar, né? Que eu também farei cessar a multidão do Egito, né? Pela mão de um líder europeu, né? Babilônico. Entendeu quem é? O líder russo. Não tá falando de Joe Biden, não. Por isso que Joe Biden saiu aí já saiu e o Trump voltou. Tá vendo? Porque não era Joe Biden. Não tá falando de um líder esquerdista, tá falando de um líder europeu. Entendeu? Um líder europeu, não um líder esquerdista, não. Que ia derrubar as bases americanas, não. É um líder europeu, né? Que ia vir, né? E ia derrubar as bases americanas no Iraque e na Síria, né? É um líder europeu. Quem é? O líder russo. É ele que está sendo o líder babilônico nesse momento. O líder da Babilônia, né? O rei da Babilônia. Ok? Vamos ler. Então, para meus irmãos, quem era esse rei da Babilônia, né? Essa nação da Babilônia, quem é? Por isso que é tanto que, né? A árvore grande lá, né? A árvore grande que foi cortada.
que era a Rússia, né, a Rússia, né? Entendeu? Por isso é tanto que os irmãos pode pensar aí quem era o rei da Babilônia lá no tempo antigo, lá no tempo da Nabucodonosor. Quem era o rei da Babilônia? Não era o rei do leão? Não era um leão de ouro, a cabeça de ouro? Então, quem é o leão nas escrituras? Né, em questão de guerra militarmente, quem é? É a Rússia. Porque a Rússia é a árvore grande lá, que está lá em Daniel 4, que eu li agora para os irmãos. Entendeu? Ele é o leão, né? Por isso que Nabucodonosor ali, o reino dele é retratado como um leão. Entendeu? São camadas espirituais. São camadas, entendeu? Por isso quem é o leão nas escrituras? Em questão de guerra militarmente, é a Rússia. Então a Rússia, nesse momento que está sendo Nabucodonosor, nesse momento, entendeu? Né? Rei da Babilônia, que é o que rei da Babilônia? Rei do Norte, que financia a Europa com gás de petróleo. Entendeu, irmãos? Quem era o rei do leão lá, na época do tempo antigo? Quem era? Era o rei de Nabucodonosor, né? A cabeça de ouro do leão. Quem é o leão? Questão militar, de guerra, é a Rússia. Entendeu? Então são camadas, ó. Entendeu, irmãos? Por isso que Joe Biden saiu, né? Já caindo por terra que não era Joe Biden, né? Que as bases americanas não vai cair para a mão de um Joe Biden, de um esquerdista. Não, tô falando que as bases americanas ia cair para um líder europeu. Entendeu? Quem é? Líder europeu? Aqui tem a árvore grande lá, né? O bosque forte que foi derrubado. Entendeu? Quem é a árvore grande? Que eu li para os irmãos aqui agora. Entendeu? Quem é? Né? O país russo. Entendeu? Beleza. Agora, irmãos, vou continuar lendo ali Daniel 4, né? Daniel 4. Aliás, vamos continuar lendo aqui aí. Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 29, versículo 6. Ezequiel 29, 6. Diz o seguinte, Ezequiel 29, 6. Vamos ver, né? Diz o seguinte aqui, ó. E todos os habitantes do Egito, né? Quem é o Egito? Né? Primeira nação, Estados Unidos, né? Saberão que eu sou Yahweh, né? Ele vai usar lá, né? O rei da Babilônia, né? O líder russo para derrubar as bases americanas. Porque eles se tornaram, não, e todos os habitantes do Egito, né? Saberão que eu sou Yahweh. Porque eles, os egípcios, né? Se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Bordão de cana. Por quê? Porque Israel, né? Recebe ajuda, né? Militar americana. Aí diz que Israel aqui, né, vai querer escorar esse bordão de cana aqui, vai querer escorar, né, nos Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos vai cair, né, vai cair na guerra de Gog, né, entendeu? E Israel cair desolado, sozinho na guerra, sem apoio nenhum, entendeu? Aqui, ó. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou Yahweh, porque eles, né, os egípcios, se tornaram um cajado, né, um bordão de cana para a casa de Israel, né? Quando eles se apoderaram de ti, né, quando Israel se apoderou de ti, né? Se escorou no barulho de cana, escorou nos americanos, né? A cana vai e quebra. Né? Os Estados Unidos vai e cai, lá no Oriente Médio. E Israel fica sozinho, desolado, né? Perdido. Entendeu? Sabendo que será a próxima vítima, né? Do rei do norte lá, né? Do Nabucodonosor, né? Do Irã, enfim, né? Da coalizão islâmica xiita. Quando eles se escoraram a ti, né? Tu te quebraste, tá vendo aí? Tu te quebraste. E eles resgatem todo o ombro. E quando se debruçaram sobre ti, né? Quando Israel escorou sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos quebra, entendeu? Cai militarmente. Aí não, te quebraste e fizeste todos os seus lombos ficar em uma posição. Numa posição. Entendeu, irmãos? Aqui, ó. Aí vocês vão continuando aqui, ó. Ezequiel 29, 8, né? Aliás, Ezequiel, capítulo 7, nós já leu, né? Agora vamos para Isaías 31, verso 1 e 3. Isaías 31, verso 1 e 3. Israel vai querer se escorar, né? Vai querer se escorar com mais força nos Estados Unidos, né? Receber apoio. Aí Estados Unidos nem a tropa americana cai. Aí Israel fica sozinho, desolado na guerra, né? Sabendo que vai ser as próximas vítimas, né? Entendeu?
do rei do norte lá, né? Do Nabucodonosor, rei da Babilônia, e do Irã, né? De sua coalizão. Israel fica sozinho na guerra, porque a tropa americana cai, né? Israel se escora nele e ele cai militarmente, Estados Unidos. Israel fica sozinho na guerra. É isso que quer dizer lá a profecia lá. Entendeu? E vai cair, né? Tanto o auxiliador que ajuda os Estados Unidos, como o ajudado que é Israel. Vão cair, né? Vão cair as bases aí americanas e as tropas também judia ortodoxa, né? Vão cair ali. Muitos vão, né? Vão, ó, entendeu? Felizmente. Fala aqui, Isaías 31, verso 1 ao 3. Aqui, ó. Isaías 31, presta atenção aqui, ó. Isaías 31, verso 1 ao 3, ó. Ai dos que descem ao Egito. Tá vendo? Ai dos que descem à Casa Branca, né? Estados Unidos, da América, né? Ai dos que descem ao Egito. Tô falando de Israel, ó. Que desce ao Egito, da Casa Branca. Ai dos que descem ao Egito. Buscar ajuda, tá vendo aí? Buscar, né, reforço, ajuda, né? Financeira, ó, militar. E fiam-se, né, confiam em cavalos, né? Cavalos são caças, né? Caças que voam, né? Cavaleiros, né? Que são mais ligeiros do que as águias. Está lá em Jeremias 4, verso 13. Né? Esses cavaleiros aqui são caças que voam mais ligeiro do que as águias. Quem é? São os caças. Está lá em Jeremias 3, 4, verso 13. Leia lá. Aqui, ó. Ai dos moradores do Egito, ai daqueles que descem a Casa Branca ao Egito, né? Buscar ajuda militar, né? Auxílio. E confiam em cavalos, em caças, né? E confiam em carruagens, né? Tanque de guerra. Porque elas são muitos, né? Nos Estados Unidos tem, né? Só o porta-avião dos Estados Unidos ali, ó. É gigantesco. Você já viu já o porta-avião dos Estados Unidos? É o maior porta-avião do mundo, né? Dos Estados Unidos. Porque elas são muitas. Tá vendo aí? Em cavaleiros, porque eles são muitos, né? Cavalos, são muitos caças. Só os porta-aviões dos Estados Unidos ali, ó. Tem muitos caças, né? É o maior porta-avião do mundo. Tá vendo aí, ó? Em cavaleiros, porque eles são muitos fortes, muito poderosos, né? Tem mísseis, né? Ali nucleares. Porém, não olham em direção ao Criador, tá vendo aí? Israel, em vez de buscar auxílio do Criador, não. Foi lá na Casa Branca para poder buscar refúgio, né? Reforço dos Estados Unidos da América. Mas não confiou no Criador, ó. Não olharam em direção ao Santo de Israel. Que é o Santo de Israel? É o guarda de Israel, que é Yahshua, né? Não buscaram auxílio ao Santo de Israel, que é Yahshua Mashiach. Nem buscou o Yal. Tá vendo aí? Além disso, né? Além disso, ele também é sábio e trará o mal. Tá vendo aí? Trará o mal contra quem? Contra Israel. Porque Israel rejeitou Yahshua, não foi? Eles nascem de Yahshua como Mashiach, né? Eles querem botar um falso Messias lá, Israel. Aí Yahweh vai trazer o mal sobre eles. E é um mal sobre eles. Tá dizendo em Jeremias 4, verso 6. Né? Tá escrito bem assim, ó. Eis que eu trago mal do norte. Quem é o rei do norte? Daniel 40, 11, 40. É a Rússia, o rei da Babilônia. É a Rússia. Eis que trarei o mal sobre quem? Sobre a nação de Israel. Entendeu? Aqui, ó. Além disso, ele também é sábio, Yahweh, né? Yahweh é sábio e trará o mal sobre Israel. Que é Jeremias 4, 6 e 7. Eis que eu venho, eis que eu trago o mal do norte. E uma grande nação, uma grande nação. Entendeu? É um leão do norte, né? Quem é um leão do norte? Quem é um leão? Nabucodonosor, né? O rei do leão. Que hoje é quem? É o líder russo, né? Entendeu? É a nação russa. O mal que vem do norte. Jeremias 6, Jeremias 4, versos 6 e 7. Dá uma lida lá. Aqui, ó. Além disso, ele também é sábio e trará o mal sobre Israel. E não rogará suas palavras, porém levantar-se-á contra a casa dos fazedores de mal, né, de iniquidade. E contra o auxílio daqueles que obram iniquidade, tá vendo aí? E ela vem contra quem? Contra o auxílio, né? Contra o auxílio. Quem é que auxilia Israel? Os Estados Unidos. Por quê? Foi o que eu li lá no Ezequiel 29. Né? Eles que vai cessar a multidão do Egito, o auxílio de Israel, que ajuda Israel. Quem é? Uma tropa americana que ajuda Israel. Aí Yahweh vai vir contra o auxílio de Israel, contra as bases americanas. Israel vai ficar sozinho na guerra. Os Estados Unidos vai cair militarmente. Entendeu? E Israel vai ficar desolado. Né? Vai querer escorar no balão de cana, pedir ajuda aos Estados Unidos. Né? Escorar no balão de cana quebra. Os Estados Unidos cai. Israel fica sozinho. Entendeu, irmão? Da profecia? Aí, ó. E não rogará por suas palavras, porém levantar-se-á e contra a casa dos malfeitores, né? Dos fazedores de mal. E contra a ajuda daqueles, né, americanos, né, dos Estados Unidos, que obram iniquidade. Tá vendo aí? Verso 3, ó. Isaías 31, verso 3.
Agora os egípcios são homens, né? Eles são homens, né? E não espíritos, né? E não espíritos. Eles são homens, são carne, não espírito. Entendeu? Os egípcios são homens, e não espírito. E seus cavaleiros, né? Seus cavalos, né? Seus caças são carne, entendeu? E não espírito. E quando o Yahweh estender a sua mão, ambos caíram por terra, ambos, que é Estados Unidos e as tropas judias ortodoxas. Ambos caíram por terra. Tanto o que ajuda, que é os americanos, e tanto o ajudado, que é Israel. Está falando da queda militar americana e judia ortodoxa. Queda americana e da queda de, né, de muitas tropas de Israel. Eles vão morrer também, judia ortodoxa. Cairão, ó. Ambos cairão. Né? Tanto o ajudador, que é os Estados Unidos, como o ajudado, que é Israel. Entendeu? Entendeu, irmãos? Aqui está falando da queda judia, né, ortodoxa. Entendeu? Beleza, irmão? Entendeu aí? Beleza, né? Ficou claro aí. Agora vamos ler Daniel 4. Depois que os Estados Unidos cair, né? Quando os Estados Unidos cair, Israel ficar sozinho na guerra, né? Aí vai ficar quem? A Rússia, né? A Rússia vai vir contra Israel. Certo? Contra Israel. Aí depois quem que derruba a Rússia? O próprio Yahweh, né? O santo de Israel, né? O vigia, né? O vigia, o guarda de Israel não dorme, né? E vai derrubar a Rússia. Corta a floresta, né? O bosque forte é derribado. Entendeu? Aí depois que Yahweh derrubar a Rússia, né? Derrubar ali, né? A Rússia, o líder russo, né? O rei do norte. Aconteceu o que agora? Vai acontecer o que? Vai acontecer que agora o reino, né? A liderança mundial vai ser entregue a quem? Vai ser entregue a um homem, né? Desprezado, um homem vil. Entendeu? Quem é um homem vil, um homem desprezado? É o antimachia. Lembra que eu falei para os irmãos no início do vídeo? Né? Que para o antimachia tomar a liderança mundial, para a Europa, né? Tomar a liderança mundial, né? As potências de ponta têm que não cair, potências como Estados Unidos e Rússia não cair. Para ficar só a Europa e a China como potência. Entendeu? Então, para a Europa tomar a liderança mundial, as potências de ponta irão cair, que é Estados Unidos e Rússia. Entendeu? Zacarias 11, verso 2, os mais excelentes são derrubados, que é Estados Unidos e Rússia. Depois que Yahweh derrubar as tropas russas lá né, nos montes de Israel, né, agora sim, a liderança mundial vai ficar com quem? Com a Europa. Entendeu? Quer ver? Vai ficar com um homem vil, né? Um homem rejeitado. Quer ver? Vou ler para os irmãos quem é esse, né? Esse homem rejeitado, né? A liderança mundial vai ser para entrega para ele. Quer ver? Ó? Ezequiel, capítulo de número... Aliás, Daniel, né? Daniel 4. Daniel 4. Que fala né? Que no Yalcha, o santo de Israel derruba a árvore grande, que é, né? Que é o país russo. Né? Aqui, ó. Daniel 4. Vamos ver? Daniel 4, né? Verso 23, né? Vou ler de novo. Eu vi nas minhas visões da minha cabeça, né? Sobre a minha cama. Eis que um vigia, né? Um santo, né? O santo de Israel. Nós leu. Né? Desceu do céu. E ele clamou alto e disse: ponde, né, a árvore abaixo. Falando agora da queda militar russa. Depois que a Rússia ali, né? Depois que a tropa americana cai no Oriente Médio, aí vem a Rússia contra Israel. Aí agora Yalcha derruba quem? A próxima potência mundial que vai cair. Quem é militarmente? A Rússia. Derrubar a árvore, né? A árvore. Entendeu? O bosque forte, né? Que é a Rússia. Entendeu? Derrubar a árvore e cortar os seus ramos. Entendeu? Aí beleza. Aí vamos ler agora. Verso 16, ó. Daniel 4,16. Mude-se o seu coração de homem. Seja lhe dado o coração de homem. De um animal, né? Aliás. Entendeu? E passe sobre ele 7 tempos, 7 anos. Por quê? Porque depois que a Rússia cair no Oriente Médio, haverá mais 7 anos pela frente. Que é a última semana de Daniel. Você quer ver? Ezequiel 39. Depois daquela militar russa, vai ter mais 7 anos pela frente. Quer ver? Do Ezequiel 39, verso 9. Aqui, ó. Ezequiel 39, verso 9. Fala da guerra de Gog, né? Guerra de Gog. Aqui, ó. Ezequiel 39, verso 9. Ó. E o seguinte. Eu vou ler do verso 5 para os irmãos verem que, né, que é a queda militar russa, nos montes de Israel. Entendeu?
Aqui, ó. Verso 4. Ezequiel 39, verso 4. Ó. Tu cairás, quem é? A árvore grande lá, diz aqui de Daniel que nós leu. Tu cairás sobre os montes de Israel. Lembra de Salmos que nós leu? Que o vigia de Israel, né? Erguerei meus olhos aos montes. Né? De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Que montes é esse? Erguerei meus olhos aos montes. Que montes? Monte de Israel. Que é os judeus, né? Clamando para o Eterno, né? Entendeu? Né? Erguerei meus olhos para os montes. Que montes? Monte de Israel. Da onde vem o meu socorro? Aí fala, meu socorro vem de Ial, né? Do santo de Israel, do vigia de Israel. Entendeu? Fez os céus e a terra. Entendeu? Aqui, ó. Tu cairás sobre os montes de Israel. Tá vendo? A árvore grande aqui, né? A nação russa. Tu e todas as suas tropas. E os povos que estão com ele. Quem é os povos? É o Irã, né? E sua coalizão. Né? Irã, a Síria, Líbia, né? Turquia. Entendeu? Egito, né? Os etíopes. Né? O Egito ali né? No norte da África ali, ó. Entendeu? Tu cairás sobre os montes de Israel. Né? Tu quem é o líder russo? Ó. Tu e todas as suas tropas, tá vendo? O líder russo, né? O líder russo, não vou falar o nome dele aqui, senão, né? Pode ter direitos autorais aí, né? Pra cair o vídeo. O líder russo vai cair. Tu, o líder russo, cairás sobre os montes de Israel. Vai morrer também o líder russo. Não é só a tropa dele, não. Vai também vai morrer também. O líder russo vai morrer. Né? Tu cairás sobre os montes de Israel. Tu, você, né? E todas as suas tropas, né? Todo o seu exército. E os povos que estão contigo, né? A coalizão islamo-xiita, o Irã e sua coalizão. Né? Tu, aqui, ó. Te entregarei aos pássaros, né? Vorazes de todo o tipo de animais do campo, para seres devorados. Tu cairás sobre o campo aberto, tu, né, o rei, né, o líder russo, isso e as tropas dele. Tu cairás sobre o campo aberto, porque eu falei, diz e aos exércitos, tá vendo? Aí beleza. Aí depois que Nabucodonosor lá pede o reino dele, não foi por causa da soberba dele, pede o reino dele, né? Nabucodonosor, aí diz que o Eterno colocou um coração de animal nele e passou sobre ele 7 anos. Por quê? Porque depois que a Rússia cai militarmente aqui, vai ter mais 7 anos pela frente. Você quer ver? Verso 9, ó. Ezequiel 39, verso 9. Mesmo capítulo, ó. Aqui, ó. E aqueles habitantes e aqueles que habitam na cidade que de Israel, quem é? Os judeus, né? Irão adiante e acenderão e queimarão as armas, né? Tanto os escudos quanto os bloqueios, porque mostrando que Israel vai usar as armas russas como uma energia, né? Como energia durante 7 anos, entendeu? E aqueles que habitam na cidade de Israel irão adiante e acenderão fogo, né? Com as armas, né? Energia russa. Tanto os escudos quanto os bloqueios, os arcos e as flechas, e bastões de mão, e as lanças, e eles os queimarão com fogo por 7 anos. Tá vendo? Por isso, quando Nabucodonosor lá pede o reino dele, né? E tira o reino dele, muda o coração dele para um coração de animal e passa sobre ele 7 anos, 7 tempos. Entendeu? Quem é Nabucodonosor aqui é o líder russo. É ele que vai derrubar as bases americanas. Né? É o líder russo que está sendo aqui, nesse momento, o rei da Babilônia. É o líder russo. Entendeu? Olha aqui, ó. Mude-se o seu coração, né? Daniel 4, verso 16. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhes dado um coração de um animal. E 7 anos, tá vendo aí? Ezequiel, 7 anos passa sobre ele. Tá vendo? Beleza. Este assunto, verso 17, ó, em diante. Este assunto é pelo decreto dos vigias. E ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Né? E dá a quem quer. E dá a quem ele escolher. Tá vendo aí? Ele dá, ele passa o reino para quem ele quer. Foi? E o rei Nabucodonosor, depois que Nabucodonosor perdeu o reino aqui, né? Por 7 anos, o reino de Nabucodonosor foi quem foi no lugar dele. Ali, por 7 anos aqui, foi o filho dele, né? Evil Merodach, acho que é uma coisa assim, Evil, né? Evil, né? O nome dele já fala, Evil, a palavra vil é um homem desprezado. Pesquisa aí o significado da palavra vil. O que é ser uma pessoa vil? Vil é uma pessoa desprezada, né? Rejeitada, né? Considerada fraca, né? Fraco, né? Rejeitado, desprezado. Entendeu? Então, depois que Nabucodonosor perdeu o reino ali, né? Ficou 7 anos comendo pastando com os animais. O reino então passa para onde quem? Para o filho dele. Né? Por 7 anos. Quem é? O filho dele
era um homem, né? Ele chamado de fraco, né? O rei Nabucodonosor, ele tinha um filho. Deu que era Nevil Merodach. Já falei vil, né? Um homem vil, rejeitado, chamado de fraco. Então ela tendo entregue o reino para quem? Para um homem vil, um homem rejeitado. Homem vil é isso aí, homem vil é um homem rejeitado, homem desprezado, homem considerado fraco. Entendeu? Aqui, ó. Este assunto é pelo decreto dos vigias, e orem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens, e dá a quem ele escolher. Tá vendo? E quem já escolheu aqui, lembra que eu falei para os irmãos no início do vídeo, que por antimachia, né? Para a Europa assumir a liderança mundial, as potências de ponta irão cair. Quem é? Estados Unidos e Rússia. Depois que a Rússia, essas duas potências de ponta cair, quem vai assumir a liderança mundial? Quem vai assumir? Será um homem vil. Você quer ver? Aqui, ó. E ao dar quem quer, a quem ele escolher. Tá vendo aí? Quem ele vai escolher? Vamos ver. E estabelece sobre ele o mais simples, né? O mais vil dos homens. O mais vil dos homens. Diz que tira o reino de Nabucodonosor, né? Do líder russo, e entrega o reino ao mais vil dos homens. Ao mais vil. Vil. Pessoa vil é homem rejeitado, desprezado. Quer um exemplo? Um exemplo tá lá em Salmos 15, né? Que é uma pessoa vil. Vil é uma pessoa rejeitada, desprezada, né? Entendeu? Detestável, né? A pessoa detesta, odeia, despreza. Entendeu? Aqui, ó. Um exemplo aqui para os irmãos, ó. Salmos 15. Que é uma pessoa vil, Aqui, ó. Salmos 15, só um exemplo para os irmãos verem, ó. Que é a pessoa vil. Pessoa vil é esse aqui, ó. Salmos 15, verso 4, ó. Em cujos olhos, aqui, ó, o verso do 3, né? Aquele que não coloca, aqui, verso 4 mesmo. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada. Tá vendo aí? Pessoa vil é pessoa desprezada. Pesquisa no Google aí o que é ser uma pessoa vil. Você vai ver lá, é desprezada, rejeitada, né? Detestada. Pessoas odeiam ele, né? É odiado. Entendeu? Aqui, ó. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, rejeitada. Então é isso que é uma pessoa vil. E aqui a profecia mostra que depois da queda da potência de ponta, né? Da Rússia, ali, dos Estados Unidos, da Rússia, e vai dar o reino, vai entregar o reino, né? A liderança mundial, para quem? Para o mais vil dos homens. Mostrando que o antimachia, ele é um homem que? Ele é um homem rejeitado. Ele tem que ser um homem vil. Entendeu? É um homem vil. O que é homem vil? Homem rejeitado. Entendeu? Quer ver? Aqui, ó. Vamos ler Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11, verso 21 a 23, ó. É o seguinte, fazer outra machia, né, do príncipe. Daniel 11, 21 a 23, ó. Atenção, diz o seguinte. Aqui, ó. Daniel 11, verso 21 a 23. Em seu lugar lugar de quem? Lugar do Nabucodonosor lá que nós leu. Depois que Al derruba, né, Nabucodonosor, tira o reino dele, né, por sete tempos, e dá a quem? Ao mais vil dos homens, não é? Que aí em seu lugar, no lugar do Nabucodonosor, no lugar do líder russo, né, em seu lugar se levantará uma pessoa o quê? Vil. Quem é essa pessoa vil aqui? Ó, mostra quem é ele, ó. A quem eles não deram a honra do rei de uma dignidade real, ou seja, ele é rejeitado. A pessoa fala que ele é fraco, ó. Ele é fraco, porque é profecia. Um antimachista seria o quê? Um homem rejeitado. Entendeu? Chamado de fraco, né? Considerado fraco das pessoas. A pessoa fala que ele é fraco. Entendeu? Que é uma profecia. Não adianta. Entendeu? E seu lugar, né? No lugar do rei Nabucodonosor, né? No lugar, né? Em seu lugar se levantaria uma pessoa vil, né? Quem é a pessoa vil? O que é a pessoa vil? Rejeitado, desprezado. Aqui eles, né? As pessoas não lhe deram uma dignidade real, né? Falar que ele é fraco, né? Um político forte, falar que ele é fraco. Né? Não dá uma dignidade real para ele. Falar que ele é fraco. Aqui eles não deram a honra de um rei, né? De um reino, né? De uma dignidade real. Porém ele, o homem vil aqui, ó, ele virá, né? Pacificadamente, né? Bajulação, né? Caladinho, quietinho, ó. Por isso que o líder francês aí, né? Ele tá discreto, tá caladinho no cantinho dele, não tá falando nada, tá quietinho. Entendeu? Tá quietinho porque tá esperando o momento correto. Que é o momento correto? Depois que a potência de ponta cair, Estados Unidos e Rússia cair, aí ele vem. Quietinho ali, caladamente. Entendeu? Porque tá discreto aí, tá esperando o momento certo. Tá quietinho aí, ó, tá
quietinho no cantinho dele, entendeu? Discreto. Todo mundo aí com o olho no Trump, no Jared, né? E o verdadeiro tá bem quietinho, só que no momento certo. Entendeu? Muitos irmãos aí que pensam que o antimachia é o Trump, é o Jared, vão ser surpreendidos, vão ser né? Vão cair para trás quando eles perceberem, né? Quem era o antimachia de fato. Entendeu? Por isso que o líder francês tá aí, caladinho, entendeu? Só esperando o momento certo. Entendeu? Aqui, ó. A quem eles não deram uma honra, né, real. Mas ele virá caladamente, né? E obterá o reino através do quê? Do engano, da adulação, convencimento, né? Mas, os irmãos aí que é bem formado aí, sabe que o líder francês ele tem um poder muito grande, né? De convencimento, né? De persuasão. Ele convence a pessoa muito fácil, né? Esse líder francês aí. Ele bajula a pessoa, né? Ele é bajula, né? Dá mão, dá abraço, né? É carismático. Entendeu? É isso que é ser carismático, irmão. Carismático, irmão, é ser a pessoa dar a mão pro outro, assim, ó. Dar a mão, apertar a mão, dar abraço. É isso que é ser carismático. A palavra já fala, carismático, carinho, fazer carinho. Quando você faz carinho pra uma pessoa, o que você faz? Você, né, abraça ela, né? De forma de carinho, né? Aperta a mão dela, põe a mão no ombro. De forma de carinho. É isso que é ser carismático. A palavra já fala, carinho, carismático. Carismático é o quê? É você abraçar a pessoa, né, de forma de carinho, colocar a mão no ombro, é isso que é ser carismático. A pessoa, né, dar a mão, apertar a mão, né, dar a mão no ombro, abraçar, é isso que é ser carismático. Só que esse machinho aqui, ele é um homem o quê? Vil, um homem rejeitado, entendeu? Quem é esse povo que fala aí, né? Ah, o Macron é fraco, né? Zomba dele, como é que o Macron é antimachista? Ele é fraco, Macron nem da França, porque é a profecia aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E que eles, né, as pessoas, não lhe deram uma dignidade real. Falar que ele é fraco, entendeu? Mas ele virá, porque ele é um homem vil, ele é rejeitado pelas pessoas. Por que a pessoa fala aí, ele é fraco, porque é a profecia. Tinha que acontecer, a pessoa fala que ele é fraco, por quê? Porque é a profecia, porque ele é um homem vil, rejeitado. Mas é ele que é o verdadeiro machia, aliás, é ele que é o verdadeiro antimachia, entendeu? Por quê? Porque ele imita o verdadeiro machia em tudo. O antimachia, o diabo, né? O diabo, o Satanás, ele imita o Salvador em tudo. E Austin também era um homem vil. Está lá em Isaías 53, né? Diz que ele era rejeitado, desprezado, né? Por todos. Inclusive, Austin foi rejeitado em sua própria terra, não foi? Em sua própria pátria, pelo seu próprio povo foi rejeitado. Aí o antimachia iria imitar. Por isso que ele fala aqui que ele é um homem vil, ó, um homem vil. Daniel falando aqui que ele é um homem rejeitado. Porque vai imitar Yahshua, Salvador, que também era um homem rejeitado, Yahshua, né? Isaías 53. Entendeu? Aí o falso messias queria imitar. Queria ser um homem vil também. E foi rejeitado em sua própria terra. Quem foi rejeitado em sua própria terra? Quem foi? Não foi o líder francês? Né? Foi rejeitado lá na sua própria terra, no seu próprio país, dentro da França e pelo seu próprio povo, né? Pelo próprio francês. O próprio francês rejeitou o Macron. Porque ele é um homem vil. Entendeu? Ele é rejeitado. Mas é esse que é o verdadeiro antimachia. É esse que é o verdadeiro antimachia. Ele é um homem rejeitado. Entendeu? Já cai pro terra aqui o Trump e o Jared. Tá vendo? Porque ele tá falando aqui que o antimachia, ele é um homem rejeitado. Viu? Entendeu, irmão? Aqui, ó. Aqui, ó. E ele virá, né? O homem viu virá de forma claramente e tomará o reino com engano. Presta atenção, ele tomará o reino. Tomar, ele não vai fazer o reino. O que é o reino aqui? O reino é o acordo de Abraão. Entendeu, irmão? Presta atenção. O antimachia não é ele que faz o reino. Ele toma o reino com engano. Entendeu? Na adulação, na astúcia. Aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Daniel 11, 21. Em seu lugar de quem? Do líder russo, né? Se levantará um homem vil, né? A quem eles não deram uma dignidade real. Tá vendo aí? Falar que ele é fraco, né? Mas não é ele não, é fraco. Mas é ele que é verdadeiro antimachia. Porém, ele virá caladamente e obterá o reino através do engano. Tá vendo? Atenção, ele vai tomar o reino do engano. Não é ele que faz o reino, ele toma o reino. Tipo que alguém fez, vem preparando o caminho, abrindo o caminho, e o verdadeiro vai lá e chega e toma no engano, né? No engano, na astúcia. Entendeu? Então não é ele que faz. O antimachia não faz o reino, não é ele que investe no reino. É outra pessoa, tipo que alguém fez, investe, abre o caminho para ele, e ele vem e toma no engano. Ele toma o reino, no engano. E confirma. Por isso que lá em Daniel 9, verso 27, fala, né? E ele, que é esse príncipe aqui, esse homem viu aqui, ó. Daniel 9, 27, fala de quem? E ele quem? O homem viu aqui. O homem viu, confirma um acordo comum, ele confirma, ele não faz um acordo.
Porque aqui ele toma, Daniel 11, verso 21, aqui ele toma o acordo, no engano, e depois confirma. Ele toma e confirma. Tipo, Cagui fez, o verdadeiro antimachia vem, toma e confirma o acordo. Mas não foi ele que fez. Foi o Cagui que fez, e ele toma e confirma. Entendeu? Por isso que lá em Daniel 9, 27 fala. E ele confirmará. Não fala ele vai fazer. Não. Ele confirma o acordo. Tipo que alguém fez e ele vem aqui no engano, igual está escrito aqui, ele toma o acordo e confirma. Entendeu? Ele confirma, ele não faz. Ele toma no engano e confirma com muitos. Entendeu? Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque o contexto do verso de Daniel 9, verso 27, o contexto é o verso 26. Entendeu? Que é o verso 26, fala que o príncipe, o homem viu, vem da onde? Vem do povo que invadiu Jerusalém. Que foi que o povo invadiu Jerusalém e destruiu o segundo templo? Foi quem? Foi o povo americano? Foi o povo americano? Foi não, moço, foi os romanos. Quem é os romanos? Os europeus. Entendeu? E esse príncipe aqui, esse homem viu aqui, ó, vem desse povo aí, ó. E é isso que Daniel está falando. Porque o contexto do Daniel 9, 27 é o verso 26. Entendeu? E ele veio da onde? Do povo que destruiu, né, que invadiu Jerusalém e destruiu o segundo templo. Que foi o povo que destruiu o segundo templo? Que invadiu lá, nos 70. Foi quem? Foi o povo americano? Foi o povo americano? Não, foi os romanos. Todo mundo sabe isso aí. Todo mundo sabe que foram os romanos, os europeus. E o Daniel fala que o antimachia, o homem viu, é desse povo aí, ó. Entendeu? É tanto que a palavra príncipe significa o quê? Vocês vão pesquisar no Google aí, a palavra príncipe significa principal. Entendeu? Ou seja, Daniel está querendo dizer assim, ó, né? E o principal do povo que destruiu Jerusalém, quem é o principal do povo romano hoje, atualmente? Quem é? Quem é que está na liderança dos romanos, da União dos Romanos, da União Europeia? É a França. Quem é o líder da França? Entendeu? Entendeu, irmão? Por isso que Daniel colocou a palavra príncipe lá. Ó. Daniel fez questão de pôr a palavra príncipe, não antimachia. O príncipe colocou príncipe. Por quê? Para os irmãos pesquisar, entender quem seria esse homem no final dos tempos. Quem seria esse homem, esse líder no final dos tempos. E por a palavra príncipe. Então, príncipe, o príncipe que adivinha, o príncipe. Porque a palavra príncipe, vocês vão pesquisar no Google aí, a palavra príncipe significa principal, líder, chefe, cabeça. Né? E a voz do seu povo, né? A principal voz do seu povo. Ele quer ser príncipe. Por isso que fala que, né, por exemplo, que ele é Moisés é chamado de quê? De príncipe. Príncipe, né, de Israel, né? Moisés liderava o povo de Israel, porque para ser príncipe, irmão, o que é ser um príncipe? Ser um príncipe, irmão, ser um príncipe é quando um indivíduo, né, que se torna líder do seu povo, né, a voz do seu povo, lidera o seu povo, é isso que é ser príncipe. Príncipe é isso. Porque a palavra príncipe significa principal, líder, chefe, cabeça, é a voz do seu povo. Então Daniel está querendo dizer ali, né, Daniel 9, 26, né, que o antimachia seria o príncipe do povo que é europeu. Principal, líder. Quem é o principal líder dos romanos hoje, da União Europeia hoje? Quem é que está na liderança? Quem é? É a França, irmãos. Atenção, irmãos. Atenção. E o contexto de Daniel 9, 27 é o verso 26. E o príncipe vem da onde? Do povo que destruiu Jerusalém, que é os romanos, não foi os americanos, não, moço. Atenção. Entendeu? Atenção, irmãos. Não seja enganado por esses pastores aí, não. Né? Os pastores, quando ele foi ler Daniel 9, já leu Daniel 9, 27, né? Mas ele não leu o contexto, que é o verso 26. Por que ele sempre pula o verso 26? Irmãos, para pensar, por que os líderes religiosos aí, quando for ler Daniel, né? Sempre pula o verso 26. Por quê? Né? Eles pulam o contexto. Que é o contexto do verso 27? É o verso 26. Mas eles pulam o verso 26, né? Malignidade, né? Eles pulam o verso 26. Por quê? Porque eles passam para os irmãos um texto e contexto. Eles pulam o contexto, que é o verso 26. O contexto do verso 27 é o verso 26, mas os pastores pulam, né? O verso 26, né? Eles pulam. Entendeu? Para os irmãos não compreender que o antimachia, que o príncipe do verso 27 é do verso 26. Entendeu? Porque o contexto do verso 27 é o verso 26, mas o pastor pula o verso 26. Entendeu? Não, irmão, cuidado, irmão. Não deixa ninguém te enganar, não. Tá entendendo? Os pastores, ele lê um texto sem contexto. Né? Ele pula o contexto, que é o verso 26. Entendeu? Que fala que o príncipe do verso 27 é do verso 26, que vem do povo quem? Romano. Europeu, não americano. Entendeu? O povo europeu que ele vem. Ele é o quê? Ele é um príncipe do povo europeu, principal. Príncipe principal, líder. Quem é o povo? Quem está na liderança quem é o principal líder da Europa hoje? A voz da Europa. Quem está na liderança da União Europeia? Quem é? É a França. Quem é o líder da França? Entendeu? Quem é o líder da França? É um homem viu lá que é ajeitado.
né? Rejeitado da própria terra, né? Quem é? O líder francês lá, né? O presidente francês. Ele é rejeitado. Chamado de fraco, né? Mas ele que é o verdadeiro antimachia. Presta atenção, irmão. Deixa ninguém te enganar, não. Entendeu? Beleza. Tá vendo aqui, ó? Daniel 11, né? 21. Vou ler de novo. E em seu lugar, né? Se levantará um homem vil. Tá vendo? O Eterno falou lá em Daniel 4, verso 16, que ao entrega o reino, né? Ao mais vil dos homens. Quem é? O antimachia. Homem vil. Entendeu? Porque depois da queda militar americana, né? E da queda militar russa, quem vai assumir a liderança mundial é quem? É o homem vil aqui, ó. Homem vil, um homem rejeitado. Quem é? O príncipe do povo que destruiu Yalchalão, do povo romano. Quem é o principal príncipe, principal líder, chefe hoje da União Europeia? Quem está na liderança? Quem é? É a França. Entendeu? O homem vil. Quem é o líder francês da é um homem rejeitado? Chamado de fraco. Ele é fraco, Macron é fraco. Macron é fraco, mas é ele que é o verdadeiro de Machia. Aqui, ó, é o homem vil, rejeitado. Aqui as pessoas não lhe deram dignidade real. Mas ele virá claramente e tomará o reino. Tomará o reino de quem? Do americano lá, que fez o reino, né, investiu milhões lá no reino, na coisa de Abraão. O verdadeiro aqui, o homem vil, vai e toma, né, no engano e confirma com muitos. Ele toma e confirma. Porque não é ele que faz, não é o Antimachia que faz. Ele toma o reino. Tipo, alguém fez, e o Antimachia verdadeiro vem lá e toma no engano e confirma. Entendeu? Os irmãos já assistiu já o filme, aquele filme lá que foi lançado em 2023, o filme Deixado para Trás quase o início do fim, lá mostra. Lá o próprio sistema mostrou o engano lá, né, sobre essa questão do antimachia. Lá o filme, lá, né, aquele filme lá, Deixado para Trás 4, o início do fim, o filme inteirinho mostra, dá a entender que o antimachia é um americano lá, né, cabelo branco, né, um americano. O filme inteirinho dá a entender que o antimachia ia ser ele. Um americano, né, que investe milhões nos acordos lá. Entendeu? Investe milhões. Aí, quando chega no final do filme, né, o antimachia, na verdade, é um europeu. Ele vai e mata o americano, que é que prepara os acordos. O europeu mata o americano e toma acordo, não engana e toma liderança. Entendeu? Entendeu, irmãos? Assiste lá o filme lá, Deixar para Trás 4, o início do fim. E tá acontecendo, né, no mundo atual aí, ó, né, no mundo, né, agora, no nosso meio aqui, agora tá acontecendo. Muitos irmãos aí, ó, né, tá tudo de olho no Trump, no Jared, achando que um deles é um antimachia, entendeu? Mas depois serão surpreendidos, né? Depois eles vão cair para trás quando eles verem quem realmente era uma verdadeira antimachia, entendeu? O machia vai lá e toma o reino aqui, ó. Daniel 11, 21. Ele toma o reino, um engano e confirma, entendeu? Então todo mundo aí pensa que é o Jared, que é o Trump, igual você tá no filme, né? Muitos acham que é o americano lá. Aí quando chega no final do filme, o antimachia chega, mata o dono do acordo, mata ele, toma a liderança dele, mundial. E aí assume, né? E confirma. Entendeu, irmão? Então muitos aí pensam que é o Trump, que é o Jared, vão ser surpreendidos. Surpreendidos. Entendeu? E vão ser surpreendidos, vão cair para trás quando eles perceberem quem era o verdadeiro antimachia. Vai ser o quê? Um príncipe europeu, principal líder, chefe dos europeus. Quem é o principal líder dos europeus hoje? Quem está na liderança da União Europeia hoje? É a França. Presta atenção, não deixa ninguém te enganar não, entendeu? Então tá aí, a palavra aí, né? Vou continuar lendo aqui Daniel 11, verso 22, ó. Aqui, ó. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos diante dele. Serão quebrados. Sim, também o príncipe do conceito. Aqui fala de uma guerra, né? Que o antimachia vai estar envolvido nessa guerra aqui, ó. Fala aqui, ó. Príncipe do conceito. Quem é o príncipe do conceito? É o antimachia, o homem viu aqui, né? Diz que antes dele tomar a liderança mundial, antes dele assumir a liderança mundial, ele vai se envolver numa guerra. Aí no outro vídeo eu passo para os irmãos quem é essa guerra aí que vai se envolver. O antimachia, né? Vai estar envolvido nessa guerra aqui, ó. Antes de assumir a liderança mundial, ele vai envolver numa guerra. Entendeu? No vídeo que vem eu vou passar para os irmãos quem é essa guerra aí que vai se envolver com o antimachia. Aqui, ó. E com os braços de uma inundação, né? Aqui é tropa, inundação, tropa, águas, né? Povos, né? E serão submergidos diante dele, e serão quebrados. Sim, também o príncipe do conceito, tá vendo? Vai se envolver numa guerra, antes de assumir a liderança mundial. Depois que o pacto foi feito com ele, com o príncipe, como ele viu, né? Ele trabalhará enganosamente, né? Pois dele surgirá
e tornar-se-á forte com um novo, com um povo pequeno, tá vendo aí? Por que fala um povo pequeno? Porque ele é rejeitado, ele tem pouco apoio. Tá vendo? O Antimachia que tem pouco apoio, ele é homem vil, rejeitado. Por quê? Porque Yahshua, o verdadeiro Machia, ele também tinha pouco apoio, né? Você só tinha 2 apóstolos ali que seguia ele, só 2 apóstolos. Pouca pessoa que seguia ele ali, ó. Onde o Machia imita, né? Aqui, ó, ele tem pouco apoio. Mas ele vai se fortalecer, né? Com pouco apoio, né? Com pouca gente. Igual o Yahshua. Yahshua, ele começou a ganhar fama com pouca gente, não foi só com dois apóstolos. Ele começou a ganhar fama, né? A fama começou a crescer em Jerusalém, de Yahshua, né? Entendeu? Apesar que só era 2 apóstolos que seguiam ele, 2 apóstolos, mas a fama de Yahshua começou a crescer em Yahshua. Onde Machia iria imitar. Ele ia vir, né? Com pouca pessoa, com pouco apoio, ia se, né, ganhar fama, né? E começar, né, crescer, né? A autoridade dele, né? A fama dele. Entendeu? Ele ia ser o holofote, né? Ele ia ser a bola da vez, né? Ele ia ser destaque, né? O anti-machia, entendeu? E começar a se destaque, você ia dar ele na mídia, dá ele na mídia, só dá ele na mídia, né? Só ele, só ele, só ele. Ganhar destaque na mídia. Entendeu, irmãos? Aí no vídeo que vem, eu vou mostrar para os irmãos que guerra é essa que o anti-machia vai estar envolvido. Né? Antes de assumir a liderança mundial, ele vai estar envolvido numa guerra. Aí no vídeo que vem, vou mostrar para os irmãos que guerra é essa, que o antimachia estará envolvido. Tá? Beleza. Então é isso aí, irmãos. Até o próximo vídeo aí. Valeu?